Amigos de Alvorada Cultural, bem-vindos todos a outro programa, edição 722 de Alvorada Cultural, nona temporada. Ui, quanto tempo, é? Quantas entrevistas, quantos amigos desfilaram por aqui. Esperamos que continuar assim. Hoje é todo em português, viu? Hoje eu vou falar com dois amigos meus colegas, companheiros da Academia de Letras do Brasil, Seção DF. Doutora Vasilina Pereira, quanto tempo, que prazer, seja bem-vinda. Obrigada, prazer maior é meu também. E André Pulin, o marinheiro sem mar. Como que você está, André? Bem-vindo. Obrigado, Raul. Estou bem, estou bem. Estes programas estou dedicado a entrevistar a diretores da Academia de Letras do Brasil, Seção DF. Estamos esperando chegar mais uma escritora para começar essa entrevista. Aí chegou ela, aí me pena. Olha, como que você está? Te pegamos muito a... Boa tarde, boa noite, como que você está, Inê? Boa noite, Inê. Fala. Boa noite, pessoal. Eu tô bem. Tá eu e olha quem tá aqui também. Isso tem feito companhia a você nessa pandemia, né? Com certeza, todos nós. Legal. Vocês três agora diretores da academia. A André estava até presidente até agora há pouco. Ocupou durante 2, 3 anos a presidência da academia, foi isso? Quase 3 anos. Uma academia que em algum momento chegou a ser, quantitativamente, o maior coletivo de escritores do mundo. Quando Caravaggio saiu criando células, inclusive por outros continentes, o número da academia é incrível. Aqui em Brasília, você que esteve na presidência, você acha que tem lugar no mundo literário brasiliense para tantos coletivos literários como o nosso? Obviamente, né, Raul, temos sim, sempre temos espaço, porque temos muita gente boa aqui em Brasília e que precisa desse espaço. Obviamente, nem todos os coletivos possibilitam ou têm essa abertura, mas a maior parte, pelo menos aqueles que a gente tem contato, aqueles coletivos que têm sempre feito eventos junto conosco, têm dado essa oportunidade, têm oportunizado acesso a muitas pessoas e com louvor. Com louvor. Eu acho isso muito válido, muito pertinente e necessário. Né? Muito necessário. Muito bem. Vasilina Pereira, uma vida dedicada ao direito. Doutora Vasilina Pereira, mas agora se aposentou. Só te restou a literatura? O que é que você anda lendo, Vasilina? Nossa, eu ando lendo de tudo. Olha, isso. Olha aqui que eu acabei de ler. Crime e Castigo, de Dostoiévski. Que disposição, é? Olha. Toma cuidado que os russos estão proibidos. Os russos estão proibidos, é? Pois não, mas eu acho que a literatura está acima dessas coisas, sabe? Não, eu tenho lido antes, não tanto quanto o André, viu, André? Fica aqui minha inveja boa, né? Mas antes desse, eu faço parte de 2 grupos de leitura, então um mês leio para um grupo, o mês anterior eu li Metamorfose, de Kafka, né? A gente intercala os clássicos com os modernos, com os contemporâneos, eu leio de tudo, né? E estou ali com um monte ali de uns 10 livros. Eu já compro assim todos para o ano, para não correr o risco de ficar sem o livro para leitura, né? Eu sou uma leitora compulsiva. E depois da pandemia, praticamente foi o que me restou, né? Além de cuidar das orquídeas e tudo. Mas
A minha vida não foi toda dedicada ao direito, não. O direito foi meu plano B. A minha vida foi dedicada ao magistério. Eu me aposentei como professora, 31 anos de Sente falta magistério. dos meninos, dos alunos? Sinto, eu gostei muito. Tirando a literatura, o ato de escrever, o magistério foi a coisa de que eu mais gostei profissionalmente. Tá? Tanto que eu trabalhei metade do tempo, 16 anos em sala de aula, e 15 anos eu fui alçada para outras atividades administrativas, né? Trabalhei aqui no GDF em vários setores, trabalhei na área administrativa, trabalhei com contratos e convênios bastante tempo, trabalhei em comissões de licitação, depois eu trabalhei, que eu fiz direito como plano B, alguma coisa que eu iria fazer depois que me aposentasse, né? Eu ia dar aula de direito, continuar como professora, mas professora de direito, né? Trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, tive assento no Conselho Nacional do Meio Ambiente, com direito ambiental. Foi uma coisa boa, que eu aprendi muito de direito ambiental, que eu sabia muito pouco, né? Então, foi a partir Eu me formei antes de aposentar, mas o direito veio depois, bem depois. Eu entrei na faculdade de Direito com 48 anos e me formei com 53. Direito foi meu plano B. Meu plano Parabéns. A foi magistério, sabe? Parabéns, muito E bom. foi uma coisa assim sensacional. Haja vista que, se me perguntarem qual é a sua profissão, eu prefiro falar que eu sou professora. Eventualmente eu falo que eu sou advogada, porque eu sou também, né? E lembra esse personagem Sim. Não, mas inesquecível? não, sim, mas não. Olha, você sabe que eu ensinei um pouco em Minas Gerais, o salário, à época, era bem menor do que já foi o de Brasília, né? E assim, o envolvimento, o comprometimento com a educação, com os alunos, a importância do professor, o professor não valoriza o papel que ele tem, sabe? O que nós, professores, aquele professor que ama o que faz, que se dedica, que é envolvido, ele não faz ideia do papel que ele tem, que ele Não pode faz mesmo. influenciar, sabe? É As verdade. crianças. Olha, quem passou por uma sala de aula minha, eu tenho certeza que pensa, que discute, que vai atrás, que questiona, sabe? Não é uma pessoa alienada, sabe? Porque Acho eu que, tentei Vasilina, passar isso para eles. todos pasamos por eso. Todos tenemos un monte de profesoras irrelevantes, mas tem alguns, cada tanto, que aparecem que modificam nossa forma de ser e até nosso caminho, nosso destino. Eu vou continuar falando em outro momento sobre direito ambiental. Vasilina, medio ambiente é uma coisa que a gente não pode perder, mas não é para o programa de hoje nem para essa conversa. Vamos voltar noutra hora. Ok. Agora eu quero falar com a Ainé. Duas coisas. De onde vem esse nome, Ainé? E onde você nasceu? Me conta um pouquinho quantos livrinhos para criança você tem, que você agora é diretora da academia. Viu, senhora diretora? Pois é, gente. A vida nos surpreende com tantas coisas, né? Igual você falou, tem pessoas que mudam a vida da gente, né? E a caminhada é assim, encontrando pessoas e mudando a vida da gente constantemente. Isso é uma coisa maravilhosa que a vida tem, né? Meu nome é Ainé Pena, só que Ainé escrito com acento chapeuzinho. Horrível. Para um estrangeiro digital, então, horrível. Desculpa se eu escrevo seu nome sem um acento, mas com o tempo os acentos vão desaparecer mesmo, né? Né? Engraçado, assim, porque... então eu vou contar sobre isso, mas deixa eu falar primeiro que você me perguntou. Como surgiu a ideia de Ainé? Bom, dizem que tanto a inteligência quanto a hiperatividade a gente herda da mãe.
Mas eu acho que isso não é tão verdade assim, não. Porque aqui em casa é músico, meu pai é luthier, professor, minha mãe também, minha mãe gosta de arte, meu pai também. Então, assim, eu acho que eu herdei de todo mundo. E aí, nessa brincadeira da arte, minha mãe fazia, depois que ela se casou, acho que foi depois que ela se casou, que ela estava fazendo aula de piano com uma professora no plano piloto, né? E para quem não é de Brasília, que está assistindo, gente, plano piloto é lá onde fica o presidente, tá? Aquela região ali, é como se fosse um bairro, mas aqui a gente chama de cidade, né? Porque fora as pessoas conhecem como bairro, aqui a gente chama de cidade. E aí ela se chamava Ainê, só que era em francês o nome dela. Aí minha mãe gostou e colocou meu nome de Ainê e escreveu em português. Só que passou anos e anos e eu, quando já tinha, sei lá, 20 e tantos anos já, né? Alguns dias atrás, eu estava, eu estava na aula de francês, depois de sei lá quantos anos estudando francês, aí o professor deu uma palavra, eu escrevi, o professor, como é que pronuncia isso aqui? Ainhê, alguma coisa assim, pronúncia. O que que significa ele, primogênito? Eu falei, descobri o que que significa meu nome, só que é escrito em uma grafia diferente. Eu não lembro exatamente como é a pronúncia, tá? Mas é mais ou menos o meu nome pronunciado em francês. E aí surgiu daí. E aí, quando a minha mãe estava grávida da minha irmã, esse eu acho que é mais interessante ainda. A gente estava na igreja, aí ela pensando no nome, ela escreveu meu nome no papel, inverteu e fez o nome da minha irmã. Minha irmã é Enia, o contrário do meu nome. Interessante, né? A Parabéns para arte sua mãe, viu, Eu, pela criatividade. verdade. Eu já vi Enio sem H, agora Enia é realmente diferente. aí, na verdade, minha irmã é Enia, né? Aí, Enia. Só que todo mundo chama ela de Enia, Eninha, Claro, normal. tem que facilitar. Aí que vem a parte do chapéu, né? As pessoas não sabem pronunciar meu nome. Raridade eu chegar num lugar e a pessoa me chamar, ler o meu nome e falar certo. E aí eu já acostumei, me chamam de todos os nomes. Às vezes eu tô assim, vou para uma consulta, eu tô lá fazendo alguma coisa, esperando a consulta, alguém fala Aline de Abreu, eu falo eu, Ainaê, faz tanto nome, uns nomes assim que não tem nada a ver, sem pé, sem cabeça. Tem gente que acha que esse nome é indígena, mas não tem nada a ver, ele é francês. Eu imaginei que fosse também, olha só, que ignorância. Fala de teus livros, fala de sua carreira de escritor infantil brevemente, como que você chegou até aqui. Bom, eu, quando era criança, minha mãe já era professora de. Na época, ela é professora de matemática, mas na época ela era professora das crianças menores, né? Ela tinha feito pedagogia normal, né? Naquela época. E aí, ela me botava para ler o tempo inteiro, né? Ela pegava os livrinhos que ela ficava dando para criança, dava com ela. E nisso eu fui aprendendo esse gosto pela leitura, me tornei uma comedora de livros, uma devoradora de livros. Mas aí depois, quando eu ingressei na minha primeira graduação, aí eu já fui dificultando, fui perdendo o costume. E aí, uns anos atrás, eu resolvi fazer algo. Minha primeira graduação é tecnologia. E eu resolvi juntar a tecnologia com algo útil. E na época eu não gostava de ver as crianças brincando no celular, foi no início, né, quando as pessoas começaram a usar o smartphone. E aí, saiu todo mundo? Ah, tá, entendi. Perdão, eu pensei que tinha saído todo mundo. E aí, eu acabei tendo a ideia, eu já queria escrever, então eu resolvi escrever livros para as crianças, em vez de brincarem no celular, elas poderem fazer algo legal, conhecer um pouco, né, de histórias, aprender um pouquinho
esse costume da leitura, incentivá-las de alguma forma. Só que depois de eu publicar meu segundo livro, as pessoas começaram a reclamar, pedir o livro impresso. Foi quando eu tive um problema muito sério, porque eu não queria o livro impresso. A minha intenção era fazer só e-book, justamente para tirar as crianças dos jogos e levar elas para a leitura, incentivar a leitura dessa forma. Mas não teve jeito, pediram tanto que eu não resisti, e aí eu fiz os livros impressos. E aí, por acaso, eu achei esse papel aqui agora. Isso aqui ainda é de 2019, mas tá valendo. São bastante livros. Aí de lá para cá eu já publiquei bastante livro. E eu tenho um projeto que nesse ano, por enquanto, ainda estou trabalhando só nesse projeto, ainda não abri para os outros projetos, que eu tenho vários, né? Que é um incentivo ao estudo de línguas, porque desde criança eu sempre fui apaixonadíssima por espanhol, pela língua espanhola. E eu só tive a oportunidade mesmo de estudar com 15 anos. Então, eu comecei a estudar com 15 anos, parei, voltei. Eu sei que no final deu 13 anos estudando espanhol. Eu hablo praticamente todo em espanhol, pero casi no hablo. Então, olha que desperdício. 13 anos, menina. Você viaja 6 meses ao Uruguai e vuelve hablando fluidamente espanhol. Estamos aguardando você nos levar naquela feira literária lá, então, no Uruguai, viu, Raul? Isso, Raul. Vamos ver se acaba logo essa pandemia, porque vamos esperar ter Feira de Brasília aqui em Brasília, né? Logo daqui uns meses, isso já vai ser um divisor de água, porque se abrir a porteira, aí Deus me livre. Depois de 2 anos trancado, a gente está desesperado. Tá. E a boiada vai. Ninguém segura. Mas é como você falou, a gente já desacostumou tanto que a gente vai acabar não aproveitando 100% a feira, né? Quando ela chegar. Mas vamos começar a treinar, né, gente? Tem uma feira que vai acontecer por agora. Agora eu até chamei vocês para participar, que eu recebi o convite. Pois é. E aí, assim, eu estudei várias línguas, esse é o meu mundo. Muita gente pergunta assim, mas né, o pessoal da literatura, porque eu trabalho com vários segmentos, né, da arte, e aí dentro da literatura as pessoas às vezes perguntam para mim, mas por que você levou seus livros para as línguas? Eu não, gente, pelo contrário. Eu estou fazendo o contrário, porque a minha vida tem tudo a ver com as línguas. Eu estudei espanhol, francês, inglês, um pouco de japonês, conheci um pouquinho do italiano, então eu gosto muito. E aí eu tenho esse projeto, que, por exemplo, esse livro aqui, que é para incentivar as crianças a buscar, a saber que existem outras línguas além do português, entender que outras pessoas que moram em outros lugares também falam outras línguas, né? E que seria legal também conhecer as línguas para poder conversar com essas pessoas, né? E isso é muito bacana, porque isso também envolve muito criança. E como eu escrevo livros infantis, eu resolvi fazer isso. E esse livro aqui, ele está dentro também de uma outra coisa que eu faço, que esse livro que tem em francês, ele é do projeto de ensino de línguas. Ele tem em cima tem a língua estrangeira, embaixo tem a língua portuguesa. E aí, esse livro aqui fala de genealogia, que é uma das áreas que eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Eu faço pesquisa genealógica dentro da linha de pesquisa da família Xavier, da família Costa, da família Fonseca. Ai, gente, de várias famílias aí. Tanto é que eu sou parente do Afonso Pena, do presidente Afonso Pena. Sou da família dele, sou da família do nosso querido Tiradentes. Nenhuma herança aí, alguma fazenda? Só herança cultural, né? Não, olha só. Eu não conhecia muito a história do Tiradentes, e desde criança as pessoas falavam sobre essa questão da gente ter parentesco, né, com o Tiradentes e tal, não descendendo dele, porque quem descende dele é só aquele mirradinho de gente.
E aí eu brincava assim, gente, será que a gente não herdou um pedacinho da corda? Que horror! Ai, ai. Mas Gente, a família foi perdoada. vai, seguro que vai. Gente, é o seguinte, é, eu desde pequeno eu tive uma obsessão quase por adjetivos gentilícios. Quando alguém falava, eu nasci em tal lugar, eu já queria saber como se chamavam as pessoas daquele lugar. Tudo bem, eu estudante era normal, mas quando acontece de migrar e eu venho aqui para o Brasil, já no sul estava tranquilo, era a mesma coisa. Mas quando eu cheguei aqui no centro-oeste, as coisas se me complicaram demais. Imagina você saber o adjetivo gentilício de quem nasce em Jabuticaba, em Jabaquara, Boiçucanga. Deus me livre! Quando eu fiquei sabendo que Pelé nasceu em Três Corações, nossa, eu passei um tempo para descobrir como se chamavam os que nasciam em Três Corações. Na época não tinha internet para você perguntar para o professor Google. Demorou a saber que quem nasce em Três Corações é tricordiano. Então eu vou perguntar tanto para André como para Vasilina, que são os mais complicados, porque você nasceu em Brasília, né, Ainé? Nasci no Gama, no Hospital Ah, Regional do tá, Gama. não, você está fora dessa questão. É para André e Vasilina que depois você nos conte como é o adjetivo gentilício de onde vocês nasceram. Eu nem vou arriscar, certo? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é o pé que me deixou Vasilina falando do russo. Eu quero Ah, saber se vocês que são melhores leitores que talvez porque eu era muito jovem quando leí o russo. Ela nos ameaçou aqui com crime e castigo. E na minha cabeça veio aquele filme, como eu demorava de entender, de ler. Que barulho é esse aí? De entender o russo. Eu tinha que ler uma vez, voltar a ler de novo. É difícil de ler o russo, mesmo ou sou eu que tenho dificuldade com eles? André, primeiro, não esqueçam do adjetivo gentilício e depois Vasilina também me fala de seus russos. André. O meu não é tão difícil, Raul. Na verdade, eu nasci em Petrópolis, então, de berço petropolitano. Porém, com poucos dias de nascido, a minha família ela se mudou para Três Rios. Então, me considero mais tririense do que petropolitano. Como? Tririense. Tá. Que é Três Rios, estado do Rio ainda, né, interior do Rio, divisa com Juiz de Fora, com Minas. A predominância na cidade é mineira, então eu me considero tririense de coração, né? E em relação às leituras, né, eu confesso a você que não tive muita dificuldade para ler os russos, né? Não tive. Eu sempre gostei muito da leitura clássica, então isso talvez tenha me facilitado um pouco, né, a questão do entendimento, a questão de acompanhar a narrativa, devido a leituras mais densas que eu sempre busquei desde da juventude. Então, na verdade, eu não tive, confesso a você que passa bem, sem nenhum problema. E você, Vasilina? Bom, eu nasci em Tuiutaba, Minas Gerais, no Triângulo. Olha Eu aí. sou ituiutabana. Ah? Ituiutabana. Assim, a literatura russa, na verdade, não é a minha literatura preferida, não. Eu tenho procurado expandir bastante. Eu gosto muito de conhecer outras literaturas, porque por intermédio da literatura a gente conhece efetivamente
os costumes, né, a cultura, porque a literatura não mente. Eu já tinha lido os formalistas russos, a influência, quando eu fiz uma oficina de contos, que durou uns 3 anos, essa oficina, porque eu não gostava de escrever contos, assim, eu tinha uma certa dificuldade na prosa, e os formalistas russos, apesar deles terem, assim, muitos detalhes, muitas regras que eu tive que estudar, tá, tudo bem. Depois disso, eu li Almas Mortas, do Gogol, né? Achei até uma literatura interessante, né? E Dostoiévski, confesso que o primeiro livro que eu estou lendo é O Crime e Castigo. Eu não achei difícil, pelo contrário, não sei se a tradução não é muito boa, eu achei assim uma uma linguagem até pouco elaborada. Eu não diria descuidada, mas até pouco elaborada a linguagem. O que eu achei difícil, assim, é porque a gente vai ficando velho, vai ficando mais sem paciência. Atualmente, eu ando preferindo, assim, leituras mais rápidas, sabe? E Crime e Castigo tem 590 páginas, né? Muita descrição, muita repetição, e também muitos aspectos psicológicos, né? Os conflitos psicológicos, muito fluxo de consciência, embora eu adore Clarice Lispector, e a Clarice Lispector tenha muito isso, fluxo de consciência. Então, não é que eu não goste do fluxo de consciência, gosto muito, mas Crime e Castigo assim, se disser que eu gostei da leitura, eu não gostei. Do meio para o fim, eu li com mais boa vontade e, e achei assim mais interessante, né? E analisando todo, é que eu pude entender assim, assisti inclusive uma aula do professor Rodrigo Gurgel, que falou sobre Dostoiévski, que falou sobre a vida dele. Conhecendo a vida dele, a gente entende melhor a obra. Eu percebi que há um pouco de autobiografia no Crime e Castigo. Então, no final, o entendimento parece que se consolidou mais. Mas não é a minha leitura preferida, não, com certeza. É isso, né? Uhum. Não estou te ouvindo, Raul. Se está desligado, claro que eu ouvi. Não, uma pergunta só. Você falou em Clarice, ele era ucraniana, não era? Ucraniana, sim, era, Que, com que, certeza. que Ela, escreveria ela nesses dias, né? Vendo o que acontece com sua pátria, né? mas ela veio bem jovem para o Brasil. Quando perguntada a nacionalidade dela, Não se reconhecia, não, né? não, ela dizia que ela era pernambucana. Pernambucana. Que ela viveu uma parte em Pernambuco e uma parte no Rio de Janeiro, né? Mas assim, parece que a adolescência dela, se não me engano, ela veio para o Brasil, eu não sei com quantos anos, mas foi bem jovem, né? Assim, a parte dela jovem, adolescente, moça, ela viveu em Pernambuco. Eu acho que foi muito marcante para ela essa passagem pelo nosso Nordeste, né? E aquela terra marca qualquer um que passe por lá. Uhum, Bom, verdade. Ainé, acabamos. Acho que a pergunta vai para os três mesmo, mas vou começar com a Ainé. Esta pandemia mudou o mundo, não tenha dúvida. Mudou nossas vidas. E o escritor, mudou alguma coisa? Você está escrevendo, imagina, já a entrevista já está diferente. Está cada um na sua casa, estamos à distância, por falar em mudanças, né? E o escritor, como que tem sido isso? Mudaram os processos criativos? Começa por você, quero saber o que mudou nesta pandemia, né? Começa você. Bom, processo criativo não mudou nada, né? Eu acho que assim, eu tenho uma linha de pensamento e eu escrevo dentro dessa linha, então o processo criativo não alterou nada. Para mim, mudaram. Na verdade, não é que mudou. No início do ano de 2020, eu estava atolada, estava até a tampa. Eu dei
deixei esses projetos em stand-by por conta da quarentena. Mas aí, assim, eu aproveitei para descansar e eu só voltei a mexer com a literatura já no segundo semestre de 2020, né? Eu aproveitei, já que não ia poder sair, né? Não fazer muita coisa. Mas também aconteceu algumas outras coisas muito interessantes. O fato da gente estar mais assim conectado, não que eu não estivesse, né? Eu sempre estive, mas eu tive a oportunidade de estar tendo contato com outras pessoas, né? No final de 2019, eu estive em Pernambuco, porque eu fui na solenidade de posse presencial lá na Academia AIL, a Academia Independente de Letras. Até essa fotinha aqui, vou até mostrar para vocês, ó. E aí, assim, eu estava muito cansada, muito mesmo. Eu tinha passado 2019, trabalho hiper, mega, ultra intenso. Eu quase não tinha dormido durante o ano inteiro. Eu tinha passado os últimos 3, 4 meses praticamente sem dormir. Eu viajei numa situação assim que eu estava tão cansada que nem dormir eu conseguia. Então, eu só fui dormir em Garanhuns. E aí, quando eu cheguei, eu pensei, agora eu vou descansar, né? E aí, depois que eu ia ter contato com o pessoal, acabou que no final das contas veio a pandemia, a gente foi obrigado a ficar preso. E aí, eu acabei ingressando em outras academias e conhecendo mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. E foi quando eu ingressei também, né? Na nossa querida AIE. ALB. Estou falando já besteira. ALB, é tanto nome, tanta sigla que eu fico doida. Muita academia, né? E aí, assim, eu troco o nome de tudo, tá, gente? Não se preocupem, não, que até nome de livro eu troco. Às vezes eu tô com o livro na mão, falando, tô aqui falando, e eu tava, esses dias pra trás, tava morrendo de rir, que eu tava falando sobre esse livro aqui, que esse aqui é um e-book, e aí eu tava falando, aí eu falei assim, Em Busca da Ilha do Tesouro Perdido. Gente, da Ilha do Tesouro Perdido. É porque você domina muitas línguas. As pessoas que falam muitas línguas acontece isso, né? Marcelina, me diga você, mudou alguma coisa para você essa pandemia ou continua? Olha, o que mudou foi só a minha mobilidade, né? Porque como eu participo de vários grupos assim, eu tinha uma atividade mais intensa, participando de eventos, né? Que aí a gente podia sair umas 2 vezes por semana. Eu saía, as academias eu faço parte da Almub, da Academia Internacional de Cultura, da ALB e de mais uns outros grupos culturais, da ANE, né? Então, eu saía muito, tinha as quintas literárias, as reuniões da IC, as reuniões da Almub, da ALB também, eventos promovidos tanto pelas academias como com o pessoal da música também. Eu fazia sarau aqui na minha casa, para reunir o pessoal de música e de poesia. Então, isso mudou, né? Não só mudou, isso praticamente parou. Eu não tenho saído mais, eu ia participar da Feira Literária de Lisboa, não foi possível, né? Eu sempre viajei muito, tinha ano que eu viajava 5, 6, 7 vezes para participar de eventos fora, de congressos, de feiras, né? Unia o útil ao agradável, né? Encontrava os grupos dos amigos, participava, divulgava o trabalho e passeava também. Isso tudo acabou. Então, isso mexeu comigo, mexeu muito. Eu não tenho depressão, não, graças a Deus, nunca fui depressiva, não. Mas eu estou muito mais quieta, parece que eu acostumei, eu estou sem vontade de sair agora, sabe? Estou sem vontade. Agora, o que eu fiz esse tempo todo? Cuidei de casa, li bastante, li muitos livros e escrevi demais, né? Parece que a criatividade até melhorou, porque a minha maior crítica literária é a minha filha mais velha. Nossa Senhora, ela mata na unha, ela não perdoa, sabe? Qualquer coisinha ela critica horrores.
Que bom, E é? ultimamente, Tá, é tá, bom, tá poupando um monte de dinheiro com o que cobram hoje os revisores, né? exatamente, né? E agora, ultimamente, eu estou assim até estranhando, ela anda elogiando o que eu estou escrevendo, sabe? A E eu falei, crítica meu dela Deus, melhorou, é? eu falei, tem alguma coisa errada. Ela, mãe, o seu trabalho está melhor, está mais bonito, está mais assim, está mais, não sei. Se é verdade, eu não sei, mas que ela falou, ela falou. Eu tenho Que bom. recebido menos crítica, né? Muito Mas eu bem. continuo escrevendo muito. Poesia, sabe? Porque eu estou assim, já parece que escolhendo o que eu quero escrever, né? Uns poucos contos. Na verdade, eu tenho um romance começado que está pela metade. Eu tenho um livro de contos que já passou da metade, tem bastante contos também. Eu escrevi, nessa pandemia, nasceu aqui o Ciranda Cirandela, olha, o meu primeiro livro infantil, que é uma coleção, e eu escrevi esse e mais dois, né? Só que os outros dois eu não publiquei ainda, sabe? Ele tá sendo, como é que fala? Ilustrado, né? Porque demora Tá fazer no um. forno ainda. Mas tá em banho-maria, sabe? Ah, Porque, não sei, assim, eu tenho tanta coisa. Esses dias a minha editora me ligou e falou assim, não tem nada para a gente publicar, não. Eu falei, filha, tem. Mas, assim, acho que não vou publicar agora, não, sabe? Porque eu não estou divulgando, não estou trabalhando meus nossa, livros. vocês escutaram o que acaba de falar Vasilina? Hoje no Brasil, aproximadamente uns 3 milhões de escritores estão babando e invejando. Uma editora ligou para ele e perguntou se não tem nada para publicar. Mientras o Sim, resto de nós, simples mortais, morre de fome, no esquecimento e no anonimato. Desculpe o desabafo, continua. sim, pois é, não, eu falei, não, olha, eu estou cheio de caixas de livros aqui, porque eu não sei vender livros, sabe? Eu teria que as editoras fazer esse trabalho para a gente. Agora as livrarias estão fechando, a situação está aí, eu acho que igual para todo mundo, não sei, né? Todo mundo com a mesma dificuldade. Então, parar de escrever, eu não consigo parar, porque para Não mim é pare, como uma não. respiração, sabe? Não Eu pare não. não que a gente vai dar um jeito aí, não sei qual, mas lá. André, Vai- você escutou agora a Vasilina falando de todos os coletivos que ela pertence, de todo o sarau que a gente ia antes a gente não parava em casa. Hoje a sensação que eu tenho é essa. A gente é, tinha sempre evento. tinha. E Uhum. você teve que assumir, André, a presidência na hora da pandemia do que aconteceu. Nada, ninguém saiu de casa, você não pode fazer evento, seus projetos foram todos ficando aí em banho-maria. Ficou uma frustração de não ter podido levar na frente alguns projetos que você tinha sonhado, André? Certamente. Eu passei, como você perguntou, o que mudou. Eu fiquei, nesse período, muito mais introspectivo. Eu poderia até dizer que eu deixei um pouco, eu fiz um retrocesso da minha veia modernista e incorporei muito do simbolismo, do nosso simbolismo, de forma que isso me trouxe para uma condição de muita reflexão sobre tudo que tem acontecido, está acontecendo, esse processo de transição que nós estamos vivendo no mundo atual. E certamente essas condições, pelo menos para mim, elas acabam tendo uma certa influência. Porque a gente acaba se posicionando dentro do contexto em que nós vivemos para produzir, e esse posicionamento a gente, eu pelo menos eu não consigo destituir a minha maneira de pensar da minha maneira de sentir. Eu costumo
me identifico muito com o Manuel Bandeira, justamente por isso, né? O Bandeira, no seu itinerário de Passárgada, ele fala que ele esperava, por exemplo, a poesia vir até ele não ia até a poesia. Assim acontece comigo, né? Aquilo que eu produzo é muito daquilo que eu sinto e que estou vivendo. Então, acaba influenciando um pouco nessa escrita os períodos em que a gente vai vivenciando, né? Um outro detalhe que eu também, nesse momento, para mim foi importante, é que a cultura e as artes, para mim, foi uma tábua de socorro, porque nós vemos, principalmente nesse momento, quanto a arte ela é importante, o quanto a cultura ela é importante para a nossa saúde psíquica. Sim. Isso aí ajudou de uma forma fantástica, e se não fossem os artistas, se não fosse a arte, eu acho que a coisa estaria muito pior, né? E de forma que, quando a gente consegue se aliar a essas formas de arte, a gente consegue passar bem a questão da catarse, ter a purgação dos sentimentos ruins, e isso nos traz uma condição de saúde muito importante. E aí, dentro dos projetos da academia, nós trabalhamos com aquilo que foi possível e a gente precisou se reinventar, né? Criamos ali a nossa Rádio Letras, e aí foi uma experiência muito legal. Eu não tinha ainda vivenciado algo parecido na minha vida. Obviamente, contei muito com a sua ajuda aí para algumas dicas. Fiz até entrevistas, né, Basilina? Consegui fazer uma entrevista. Fizemos, né? Gostei muito. Então, tudo isso foi possível. Alguns engajamentos sociais também necessários, no momento em que a gente pôde ajudar quem estava precisando ali. Então, foi um momento de uma reinvenção, né? Nós tivemos que nos reinventar de muitas formas, de diversas maneiras, redescobertas, né? Eu achei muito, muito engraçado um colega comentando, né? Ele falou assim: poxa, alguns pais descobriram que tinham filhos, né? Num dado momento eles olharam para o lado, tem filho. Legal. Essa criança que está aqui, então, tudo modificou de uma forma que nós tivemos que nos adaptar. Então, realmente foi um desafio muito grande, mas graças a Deus a arte estava aí para nos ajudar, manteve-se, né, de pé, para manter um pouco da nossa lucidez, né? Então, isso é muito legal, né? Essa loucura que é a arte trazendo essa lucidez para nós nesse momento tão esquisito da nossa vida, né? Já dizia Ferreira Goulart, né? Que a arte existe porque a vida não basta, né? É verdade. E quando a gente fala assim de forma psicologicamente falando, né? Não é nem só a questão da arte, a arte ela alegra, né? Mas a questão de ter um objetivo, né? Então a gente foca em um objetivo e aquilo ali tira a gente de uma outra situação. Porque assim, nessa pandemia eu não sofri quanto vocês sofreram. Isso eu posso dizer porque eu tinha até esquecido dessa parte. O André falando, eu me lembrei disso. Eu sofri um acidente há muitos anos atrás e precisei ficar em casa. Eu tinha uma vida muito corrida, então eu sofri muito. Foi muito difícil, eu quase pirei o cabeção mesmo, assim. E assim, foi um momento que eu precisei me conhecer, né?
essa questão da gente se conhecer, da gente se entender. E foi um processo muito lento, muito doloroso, foi terrível. Então, para mim agora, nessa pandemia, eu não tive esse problema, mas vocês falando, eu tô conseguindo lembrar, sabe? A gente precisa, às vezes, lembrar de certas coisas que a gente vive e depois esquece, ainda mais eu que esqueço de tudo. Que bom! E você esquece das coisas ruins, né? Das coisas ruins é bom esquecer, né? Mas, às vezes, tem coisa que é bom a gente lembrar, né? Até para entender o outro, porque a gente passa por situações, às vezes, não pela gente, né? Até mais porque a gente precisa lembrar que o outro também sofre, que a gente precisa ter compaixão, entender um pouco a dor do outro, né? Sim. Eu tinha até me esquecido dessa parte. No início da pandemia, as pessoas reclamando, eu até tinha lembrado disso. Aí agora que eu já tinha até esquecido, vocês falando, eu me lembrei. E eu imagino o quanto vocês sofreram, mas assim, essa questão do objetivo, né? Você ter algo em mente, algo que você vá fazer, isso ajuda muito. E a arte, ela traz alegria, né? Ela traz uma outra visão de mundo, porque você não só tem algo para fazer, como é algo prazeroso, algo que te faz viajar, fazer muita coisa legal. O seu áudio está desligado, Raul. Já 3 vezes ele tentou falar e não foi. Você falou em compaixão, Ainé. Compaixão é um produto que está em falta no mercado. Mas eu cheguei no Rio de Janeiro nos anos... Eu cheguei no Rio de Janeiro nos anos 80 e ali na zona do Cais, perto da rodoviária, tinha um viaduto e as colunas tinha um maluco que estava escrevendo verso, que vocês conhecem muito bem, Gentileza. Eu passei outro dia por lá, porque eu fui a tirar férias lá em Jaconé, passei perto de Três Rios, viu, André? E numa daquelas colunas perto da rodoviária, onde antigamente Gentileza escrevia sua genialidade, estava escrito assim: a vida é uma merda, por isso estamos nós, os artistas. Tudo a ver com o que vocês estão falando. Realmente, eu fiquei pensando, digo, pô, antigamente tinha um poeta que escrevia aqui. Aí digo, pô, realmente, amar não está para peixe, não está para poesia, não está para compaixão, está para demonstrar, tirar para fora tudo isso. Que nós artistas, os artistas foram os primeiros que pararam com a pandemia. E são os últimos a incorporar. Uma dor ver um músico vendendo sua guitarra. Poxa, olha que coisa trágica, a que ponto chegamos. Ver um músico que nunca mais vai interpretar nossas poesias vendendo sua guitarra. Ficou muita gente no caminho, né? O que vocês veem no futuro? São otimistas? Brevemente. Começa, Ainé. Bom, vocês estavam falando aí, eu estava pensando exatamente sobre isso. Isso, pensa. Essa questão do costume é uma coisa muito terrível, né? A gente vive o que a gente é acostumado a fazer. Para você acostumar com algo, demora muito. E para você desacostumar é um baque muito grande, né? A gente vê isso nessa pandemia. E eu dei aula durante 9 anos de dança e eu trabalhava muito isso com as minhas alunas. Porque às vezes chegava uma menina lá que não estava acostumada com nada, eu botava para moer mesmo, vamos dançar. E eu conversava muito com ela sobre essa questão. Não se preocupe, porque quando você acostumar o teu cérebro, você vai sair dançando por aí. É o que a gente fazia, dançava no meio da rua igual tudo. Então, assim, vocês estavam falando e eu estava pensando aqui. A Vasilina falou que ela já não quer mais sair de casa, mas é questão do né? Porque, assim, eu fico pensando, como vai ser para voltar a sair, a fazer os eventos fora? Eu mesma já me acostumei tanto a fazer as coisas por aqui, principalmente porque a gente tem acesso a pessoas do mundo inteiro, que como é que a gente vai ter que repensar tudo, a gente vai ter que criar coisas, né? Porque a gente quer aprender, né? Reaprender e recriar, porque como é que vai ser? Né? A gente está tão acostumado aqui que é um desgaste muito grande, né? Fazer as coisas online,
Mas se você for parar para pensar, é muito gostoso você estar entre pessoas, conversando, dialogando, andando, se movimentando, mas o desgaste também é muito maior. Porque você tem que se arrumar, você tem que se locomover e depois não tem que voltar para casa, gente. Por favor, tem que voltar para casa. Vou pegar eu o acho seu que gancho aí agora. Vou pegar o seu gancho. A minha preguiça não é nem sair de casa, é trocar de roupa para poder sair. Tanto é que quando eu estou vestida, que eu me lavar o apronto para ir cabelo. para a rua, arrumo o cabelo e tudo, aí eu aproveito, sabe? Aí eu saio o dia inteiro, sabe? Eu vou a banco, eu vou ao supermercado, eu vou à farmácia, às vezes eu passo na casa da minha filha, olho se não está faltando nada em casa, assim, aproveito, faço tudo que eu tenho que fazer, porque aí eu não tenho que trocar de roupa, a gente se acomoda. Oh, meninas, mas tiraram você tirar um peso tão grande das minhas costas. Você não imagina o tranquilo que eu fico agora depois de ouvir eu você. sempre fui assim, gente. Você quer ver uma das minhas maiores frustrações? Foi no dia que eu ia pro meu aniversário, a gente ia fazer lá no Garota Carioca. Foi uma galera inteira, porque os amigos dos amigos chamaram os amigos e foi um monte de gente. E aí eu ia sair daqui para ir para lá sozinha. Só que uma pessoa daqui falou que ia, e aí eu fui esperar. E de repente a pessoa não foi mais, ficou tarde para eu ir sozinha de táxi. Aí eu não fui mais. Ó, não, depois que eu tomei banho e me arrumei, não veio falar que não vai mais sair, não. Que o bicho pega. Porque pra eu me arrumar pra sair é uma miséria. Mas depois que eu arrumei pra sair, pode esquecer que eu vou na lua, não me importa. Raul, você pergunta, né, em relação ao otimismo, a olhar à frente e ver alguma solução, alguma saída. Eu disse a você que dei um passo atrás e hoje sou mais simbolista, estou mais simbolista, vivendo esse momento de introspecção, de muita reflexão. Eu te digo, nesse momento eu só vejo uma saída, e é a única coisa que pode salvar o mundo, e nos trazer um pouco de otimismo, que é a educação. E nós precisamos, sim, de uma grande revolução mais educacional na educação. Uma educação que vá um pouco além de conteúdos curriculares, sim, isso é importante, sim, né? Mas aquela educação voltada, sim, para processos reflexivos, aquela educação que vai nos ensinar a respeitar o outro, aquela educação que vai nos ajudar a ter empatia, aquela educação que vai nos mostrar que o quanto nós precisamos e quanto nós dependemos uns dos outros, aquela educação que vai nos despertar para a arte, aquela educação que vai fazer com que voltemos, todos nós, a valorizar o que é ser humano de verdade, a amar, a compartilhar, não uma educação que é voltada para a competição, uma educação voltada para o desequilíbrio, mas uma educação voltada para o partilhar. O que eu vejo, o que me motiva e como solução para tudo, vem dessa base. E se a gente tiver isso, temos solução, sim. Bom, André. Se não tiver, fica difícil. Então, respondendo essa pergunta, já terminou, André? Concluiu, André? Diga, Vasilina. Desculpa aí. Não, eu vejo, assim, eu sou uma pessoa, por essência, otimista, sabe? Se tem 3 lados para olhar, eu procuro olhar o lado bom, embora seja virginiana, crítica, mas eu procuro pensar em cada pessoa, em cada situação, o que há de melhor. Mas, no momento, por tudo que está acontecendo, não só a pandemia, que já dura 2 anos, mas o nosso contexto político e agora o que está acontecendo no mundo, eu vejo o futuro com preocupação, uma preocupação muito grande. Eu não tenho visto quase televisão, eu vejo assim o mínimo possível para me inteirar do que está acontecendo,
quando eu não sei se eu fiquei mais sensível, quando eu vejo cenas dessa guerra aí, eu choro. Ao ver, eu não sou chorona, eu nunca fui uma pessoa chorona, nossa senhora, mas eu tenho chorado às vezes, assim, aquele choro calado, assim, que não, de ver a imagem, de pensar no que pode ainda vir pela frente, porque a gente não sabe. A gente está numa. Eu procuro não me encucar e não ficar pensando nisso, e eu não posso fazer nada. Eu sozinha não posso fazer nada, e eu não tenho armas, não tenho condição agora de fazer alguma coisa, não sei, né? A não ser escrever. Eu tenho escrito, às vezes, sobre isso também, porque aquilo que você falou, André, que o contexto que a gente vive, o que a gente sente, reflete na nossa literatura. Isso não é só você e eu, não, isso é todo mundo. Agora que eu acabei de ler o Dostoiévski também, muita coisa que está no Crime e Castigo está lá nos 7 anos que ele foi condenado, que ele foi para a Sibéria, então vem para o livro, e todo mundo é assim, porque o poeta, o artista, ele não é diferente, ele é humano também. E a parte humana dele é mais sensível até de que a de algumas pessoas comuns, que dizem que o artista é a antena do mundo, né? Ele capta antes de todo mundo e com mais intensidade todas essas vibes, essas ondas que circulam por aí, tanto para o lado bom como o contrário também, né? Então, embora sendo por essência, uma pessoa otimista, eu não vejo com otimismo. Eu concordo com o André que a saída, todas as situações, todos os países, para mim é a educação e a pesquisa, né? Que a ciência também precisa evoluir para a gente ter condições de não ser dependente de outros países, para a gente saber processar a nossa riqueza que o Brasil tem, que não exporte matéria bruta para importar 5 vezes mais cara, né? E tudo. Então, para mim, a educação e a pesquisa, né? E a tecnologia que a nossa indústria tem que desenvolver, a nossa ciência, né? Então, todo mundo sabe disso e não faz. E por que não faz? Não faz, a gente sabe também por que não faz, porque o status quo é conveniente para muita gente, né? Então, eu vejo... Me reconforta escutá-los, porque realmente concordo que educação, pesquisa, conhecimento é fundamental. Então, eu vejo com preocupação, uma preocupação com esperança. Eu estava quase concordando com tudo com o André, que a educação é tudo para salvar o mundo. E aí, sabe, Vasilina, me lembrei, salvar de quê? Do inverno atômico? Não tem educação que nos salve. Da extinção como hábitat, como planeta, que se seque a água, que se evapore oxigênio, não sei. A gente faz tanta merda hoje em dia. O cara mais rico do mundo pega um táxi e sai a dar uma volta por espaço, né? Então... Exatamente por isso que eu coloquei que é a educação, essa educação que a gente precisa, ela tem que ir além dos nossos currículos, né, da nossa instrução curricular. Sim. E aí entra muito no que você colocou, a questão do próprio ambiente. A gente precisa, dentro desse processo de educação, inclusive aprender a interagir com o ambiente à nossa volta, claro, né? Aprender a ter um processo saudável, né, dentro dessa estrutura do meio ambiente. E aí eu não vejo outra forma dessa salvação, porque se não for nessas questões aí, se nós não trabalharmos nessas questões chave com um certo grau de urgência, né, daqui a algum tempo a gente vai estar André, falar o uga-uga novamente. Daqui a um tempo, André, vai ser o tempo de teu filho. E sabe que você disse, se eu educo ele para que respeite o meio ambiente, e aí vai ser uma luta muito dura, tua contra outras forças
que vai inculcar nele troca de relógio todo sano, troca de tênis cada 6 meses, troca de carro, ou seja, sabe, esse consumismo louco que nos entra, que nos ensina na televisão, que nos ensina o outdoor, a publicidade. Então, será que ajudar é suficiente a educação que você pode dar para teu filho, André, se ele vai ser bombardeado para ele fazer outras coisas que vão de encontro ao meio ambiente, como trocar de celular todo ano, por exemplo, né? Sim, e aí entra um fator muito importante, porque às vezes a gente espera muito das escolas, das instituições formadas, né, para isso, e muitas vezes a gente se esquece de que essa educação ela também precisa começar no lar, né? Então esses valores, né, é todo um processo, né? Eles precisam começar no lar, para que quando essas crianças tenham de se confrontar com essa realidade, que é uma realidade mais cruel, né, da sociedade, eles tenham condições de se defender, e condições de defender as suas próprias ideias, né, condição de defender os seus próprios valores, para não desvirtuar, e ser um agente transformador, né? Até porque o que a gente percebe, na maioria das vezes, é a questão dos exemplos, né? Os exemplos, eles são muito fortes, e muitas vezes os exemplos são mais fortes até do que as próprias palavras. Então, sempre, a ação e ensina mais que a palavra. Então, cada um de nós fazendo um pouco, né, a sua parte e lutando por isso, né? Eu acho que essa deve ser, sim, eu acho que por isso vale a pena lutar. Eu acho que por isso, né, vale a pena a gente buscar essa revolução cultural, essa revolução educacional, tem que passar por isso de uma forma muito severa e urgente. Que assim seja, André. Estamos mais de 1 hora conversando aqui, o tempo passou voando. Eu queria fazer um programa sobre educação, o que vem pela frente, como que muda, porque nestes momentos, não somente em Brasil, em toda a Latinoamérica se vai dar um debate, escola pública ou escola privada. Esse debate está acontecendo. Pelas mudanças geopolíticas que estão acontecendo na região, não tenha dúvida que esse vai ser uma das coisas primárias, porque, segundo algum, educação pública forma cidadãos. Educação privada forma consumidores. Não sei se está assim, mas é uma boa provocação para um dia a gente conversar e fazer um programa, André? Eu adoraria participar desse debate, Raul. Gosto muito. Eu sei, mas é uma invitação também para vocês continuarem suas entrevistas. A academia tem seu próprio canal. Eu não aguento mais fazer tão velhinho. Vocês podem fazer uma entrevista, André? Trazer seus professores que você conhece. Cada um na sua, Raul. Essas escritoras maravilhosas que você tem um monte delas na sua agenda. Então, poxa, acabou o tempo, tem que ir embora. André, obrigado. Obrigada, tá? Vacilina, um prazer. Agradeço muito. Foi um prazer interagir aqui com vocês, conversar. Estava precisando disso, viu? Tenho ficado muito quieta em casa. Foi muito bom. Gostei. Ainé, bem-vinda à academia, diretora. E obrigado por seu tempo. Eu só não gostei. Eu não gostei desse programa, não. Foi muito rápido, né? Da próxima vez ele faz só um com você. Ó, palhaçada isso aqui, hein? Na hora que a conversa começa a esquentar, né? Ele manda a gente embora. Pois é, já passaram por aqui vários diretores. Para deixar gostinho de quero mais, né, Raul? Para deixar gostinho de quero mais. Semana que vem tem mais. Semana que vem vou convidar outros 3 diretores da academia para estar em outro bate-papo desagradável, porque o povo conheça nossos colegas, tá? Um minutinho para cada um se despedir, redondear e tchau. Começa, Ainé, ansiosa. Mas, Raul, quando você chamar 3 pessoas assim, você tem que fazer igual aquele cara lá do Inteligência Limitada, ficar 5 horas batendo papo. Que palhaçada, 1 hora só. Que história é essa? Tem que ter pelo menos 1h30 para cada um.
Meu eu Deus tenho do um céu. controle exato que deve durar um programa de entrevista. E sabe quando Ai, é? meu Quando Deus. acaba a água da garrafa Da do meu garrafa. chimarrão. Ai, Aí que eu não sei vou que O é meu falar. já hora de entrevista. acabou, já comi um pouquinho de salgadinho. Tá. Obrigado, Então, Aline. Raul, Gente, muito obrigada. Foi um prazer realmente, uma alegria rever aí você, meu grande amigo querido André aí, a Inê, que eu estou conhecendo agora, né? Mais uma pessoa muito simpática. Agradecer muito pela oportunidade e estamos sempre às ordens. Gostei muito dessa troca que a gente teve, né? E que venham aí dias melhores para a gente, que a gente possa continuar virtualmente, mas se encontrar também quando for possível, né? Um Amém. abraço a vocês. Muito obrigado, Raul, pela oportunidade, essa rica oportunidade de trocarmos aí um dedinho de prosa. Né? Quero aproveitar para desejar à nossa presidente eleita, Gassi Simas, a Sim. sua primeira dama, a nossa. Você agora é o primeiro A damo, né? dona da pensão. Isso. Eu confundi aqui. É você que agora é o É o primeiro primeiro damo, damo, né? como diz os nossos queridos, dizer a felicidade que eu sinto em poder passar, né, essa gestão para a GASE e contando com essa diretoria, uma diretoria formidável, certamente vai continuar levando a Academia de Letras do Brasil a alçar aí os seus grandes voos. Certamente temos muita coisa a realizar, mas sabendo que estamos nas mãos certas, né? Agradeço a você de coração essa oportunidade. É sempre bom conversar contigo, é sempre bom interagir com as suas entrevistas, a sua forma como conduz nos deixa assim muito livres, né, para comentarmos, tratarmos de assuntos às vezes um pouco mais delicados, mas isso faz parte, né? Eu acho que são assuntos que devem ser colocados em pauta e chegar ao maior número de pessoas para que isso gere reflexões e essas provocações elas são fundamentais justamente nesse momento, né? A gente precisa realmente ser provocado, a gente precisa ser colocado nessa linha aí de pensamento, de forma que possamos deixar algo de melhor para essas gerações vindouras, né? Um grande abraço a todos, um grande beijo no coração de todos aí. Obrigado a vocês por seu tempo. Obrigada, tá? Obrigado, Raul. Até a Obrigada. próxima. Até a próxima, tá? Ufa! Programa 722 de Alvorada Cultural. Quero convidar vocês, cada segunda-feira estamos ao vivo, fazendo semanário latino-americano. Você nos assiste nas nossas redes sociais. Aí falamos de Latinoamérica, convidados de vários países. O próximo programa, segunda-feira 21, é o Dia Internacional da Poesia. Vamos misturar notícias com geopolítica. Teve eleição na Colômbia, acaba de acontecer uma erupção em Chile, este ano tem eleição em Brasil, Latinoamérica muda muito este ano. Em Semanário Latino-Americano você acompanha tudo isso. Esperamos você. Obrigado pela audiência. Tchau.